Hello! Titia chegou, minha gente. Olha só, eu vou fazer aqui a leitura de um texto que na verdade eu tinha feito no Dicas e eu tô atendendo aqui um pedido da Sandrinha Nacal. Já há muito tempo ela tinha me perguntado, né, sobre esse texto. Então eu estou trazendo aqui, Sandrinha, é justamente aquele texto, né, para onde irão os exilados da terra, lembrando que é baseado, né, nas informações trazidas pelo Robson Pinheiro. Eu não me lembro se o nome do livro é Os Néfilins. Alguém na época me falou, mas agora minha memória realmente não me permite recordar. Então, assim, para que planeta irão os exilados da terra? Vamos lá. Os vários contingentes de emigrados da Terra estão sendo agrupados por lotes de similaridades e irão para planetas situados de 30 a 38 mil anos-luz da Terra, num dos 5 braços de nossa Via Láctea, em sua periferia, a favela de nossa constelação. Eu não posso deixar aqui de fazer um link. Vocês se lembram aí que no áudio do Vital, da limpeza, ele fala que alguns estão sendo enviados para planetas, né, de 38 a 40 mil anos-luz. Eu não lembrava desse detalhe. E assim, gente, eu vou ler esse texto. Ele traz, se eu não me engano, 3 ou 4 planetas aqui. Eu já vou falar em cima de cada planeta, tá bom? Então, vamos lá. Alguns planetas de degredo. Relato do que viram os guardiões enviados para explorar os locais de degredo. Vamos lá. Planeta 1, Lagar. Fétido e Carmim. A 30 mil anos-luz do Sol, um planeta de um sistema de 5 planetas que giram em torno de um Sol central carmim, com 7 continentes, envolto em atmosfera pesada, sensação de desconforto e angústia, local de difícil locomoção, num clima de estufa, vendavais constantes de mais de 50 km por hora, um odor horrível, cheiro de gases, amônia, proveniente do interior do planeta, nuvens vermelhas sobre montanhas cobertas por poeira vermelha como ferrugem, em contraste com a vegetação primitiva e pântanos, fauna extremamente perigosa, várias feras selvagens, rastro de animais que caminhavam, se arrastando sem rumo certo. Era como uma viagem ao passado geológico da Terra, um verdadeiro inferno para os padrões da Terra. A superfície é composta por óxido de ferro, cor vermelha, abundância de silício e metais pesados e outros minerais não conhecidos na Terra. Esses elementos emitem um tipo permanente de radiação que afeta de modo acentuado a fauna e a flora do planeta. Grandes vulcões em atividade e a gravidade, sendo muito maior, dificultam o movimento. Florestas com árvores, com troncos ressequidos que sugavam a umidade dos pântanos, com espinhos pontiagudos, folhas grotescas de verde musgo e lilás, tóxicas e carnívoras, de mau gosto e estética horripilante. Uma espécie de líquen parecia cobrir o chão, e estas árvores se moviam e agarravam os seres com seus galhos. Naquele mundo, nada combinava com nada. Parecia a obra de um artista louco, surrealista, tudo bizarro. Gritos e urros provenientes de animais selvagens, vindos das florestas, feras estas, com 8 patas, com pés de macaco e cabeça descomunal, olhos dispostos assimétricos, olhando para os lados e não para a frente, porém com ampla visão, mas entre eles outro olho que parecia inacabado, 2 fileiras de dentes pontiagudos que pareciam de dragões, babando e vertendo um líquido gosmento de uma boca bizarra, porém são animais mais sensíveis, pois detectam perigos que os humanoides de lá não conseguem. População maior que 1 milhão de habitantes, vivendo próximos aos pântanos de 2 dos 7 continentes, abrigados em cavernas, parecidos com répteis de 1,5 a 1,7 metros de altura, né, 1,70 m,
que caminham sobre 2 patas e 2 outras que parecem mãos atrofiadas. Olhos protuberantes, cabeças proeminentes, sem pelo, andavam em bandos como cardumes, e foi neles que se desenvolveu a inteligência. São ovíparos e comunicam-se de forma rudimentar. Viu-se uma protocidade, um tipo de aldeia feita de barro moldado e troncos de árvores com relativa organização, com algum senso de disciplina, assemelhando-se às cidades medievais da terra. Os exilados para esse orbe levarão vários milênios para se adaptarem à forma de sobrevivência neste ambiente hostil e não terão tempo para o desenvolvimento da inteligência e faculdades mentais que lhe impedem a manipulação, pois estarão lutando e se protegendo em tempo integral para se alimentarem e sobreviverem. Para lá irão políticos e governantes omissos que trocaram negociações com corporações, indústrias e magnatas visando o ganho fácil, pois lá seus valores serão revolvidos dos pés à cabeça. Eu não vou me ater, obviamente, à questão da descrição do planeta, né? Esse é aliás, agradecer o Neimier, que na época me mandou esse texto. Um abração para você, Neimier, meu querido. E eu encontrei justamente aqui, né, nos arquivos que ele me mandou. Eu não vou me ater à descrição, né? Se for o caso, vocês podem ouvir aí de novo o vídeo. E eu vou me ater muito mais à questão, né? Gente, para pensar. Eu sempre disse isso. Quanto desperdício. Você chegar nesse ponto, né, de viver no planeta que você vive hoje, com esse nível de tecnologia, que é nada perto do que existe, mas que é uma tecnologia avançada, né? Quando a gente olha 50 anos atrás. E eu não digo só tecnologia, olha a nossa condição de vida, né? Olha todas as possibilidades que nós temos. E você pensar que seres que hoje estão aqui conosco vão habitar esse tipo de lugar. Por isso que eu falo da coisa da compaixão, assim, né, ainda estou desenvolvendo, vamos mudar os termos um pouco. Estou no caminho de desenvolver a compaixão pela criatura. Pela criatura eu ainda vou precisar de tempo. Mas quando eu penso nisso aqui, tem gente que vai ouvir isso e vai dizer assim, isso é uma idiotice. Cada um acredita no que quer. Quando a gente ouve relatos, em mesas mediúnicas, inclusive, dos horrores que espíritos já experienciam aqui na Terra e que muitas cenas são similares a essa coisa de bicho, de seres horrorosos, você sabe que isso aqui é verdade. Só que uma coisa é você estar desencarnado no astral da Terra, vivendo essa condição, sendo que você tem a possibilidade de ainda na Terra pedir ajuda, né? Obviamente rever aquilo que você fez de errado, buscar uma forma de corrigir aqui. Outra coisa é você viver isso aqui permanentemente. Pense que um bolo vai ser levado para lá. Com a cabeça de hoje você viver nisso aqui. E aí eu vou dizer mais uma coisa, né? É ou não é uma bênção, um véu do esquecimento? Você saber que hoje você está nesse patamar e que você vai para um lugar desse, você ficar lembrando de onde você esteve um dia, eu acho que não tem castigo maior. Então, esse primeiro planeta, né, com todas essas condições climáticas e tudo mais, essas criaturas ferozes, os caras vão ser mandados para lá, eles não vão ter tempo de pensar. Eles só vão trabalhar pela sua sobrevivência. Os métodos, as leis universais, elas são perfeitas. Absolutamente perfeitas. Quando eu falo da escolha, é porque a gente tem escolha. Não caia nessa narrativa de que a gente não tem escolha. A gente tem. Mesmo dentro desse horror todo que a gente está vendo aí de manipulação. Vamos lá. Planeta 2. Sistema teocrático vil. Planeta pouco maior que Marte. Atmosfera pobre e poluída pelas inconsequências da indústria incipiente que detonou a camada protetiva do planeta. Cultura de conhecimento técnico próximo ao que fora a Terra no começo da Revolução Industrial,
porém estacionada no tempo, mas já com alguma tecnologia que identifica seres extrafísicos. Acampamentos parecidos com ocupações irregulares, construídas junto às fábricas que expelem fumaça tóxica, fazendo com que todos os habitantes utilizem de máscaras e tenham que pagar tributos para usar desse ar contaminado com partículas pesadas. Uma estrutura política muito complexa. Existem leis impostas pelos donos do planeta que impedem o lazer, apenas o trabalho, controlam a natalidade e até mesmo o que e quanto cada criatura irá comer. A reprodução é extremamente controlada e a prole é retirada dos pais por certo tempo para serem subjugadas por mestres de uma educação padronizada, onde adestram por uma coerção social com praticamente o aniquilamento da família. Os mais velhos, quando não mais podem prestar serviços, entram numa câmara de transformação onde são cremados, porém é dito ao povo que foram transferidos para outras comunidades melhores. Um povo manipulador e manipulado, um mundo onde o governo prevalece sobre o indivíduo e a loucura predomina sobre a sensatez. É uma verdadeira escravidão, uma tirania exercida por um governo centralizador, onde apenas uma pequena elite sabe da realidade por trás das manipulações e guardam muito bem tal segredo. A atmosfera é extremamente rarefeita, pois há alguns milênios foram dominados por um povo alienígena que se julga dono da verdade e pregaram sua verdade religiosa ao povo. Diziam-se enviados de Deus, missionários do Deus do seu planeta, onde uma pleiade de entidades com alto poder de persuasão dominou seu próprio povo e agora também dominam suas colônias no espaço. Dominam pela adoração fanática religiosa e sujeitaram o governo onde cobram tributos numa hipnose coletiva. Bloquearam e paralisaram o desenvolvimento industrial, pois a casta dos sacerdotes repudia e impede o desenvolvimento científico, pois não querem o desenvolvimento intelectual da população, onde, pela sua ignorância, são dominados. Esse mecanismo, aliado à manipulação emocional, impondo uma religião única, causaram enorme prejuízo ao progresso e condenam à morte a qualquer oposição às ideias globais, criando pavor e temor ao povo. É uma verdadeira tirania, porém já existem grupos de resistência a esse programa de governo. Seu tipo humanoide possui uma cabeça muito achatada, olhos laterais, boca com rasgo fino, hálito desagradável, 1,30 m de altura, pernas arqueadas para os lados, escamas cobrem a pele grossa, de onde emana líquido pegajoso. Utilizam-se ainda de animais exóticos como meio de transporte, uma formação cultural servil e imposta por um sistema teocrático, uma casta de sacerdotes que se vale do misticismo religioso, forjado e manipulado por uma suposta deidade. A população que pouco a pouco desperta, aspira por liberdade e se rebela. Um mundo estagnado que paralisou a marcha do progresso e lhe foi sequestrado o livre-arbítrio e a capacidade de raciocinar. É uma verdadeira escravidão espiritual. Para esse planeta irão os que na Terra abusaram do poder religioso, os fundamentalistas, os dominadores de mentes através do uso de dogmas religiosos, os que promoveram a morte da consciência pelo fanatismo, os ditadores, tiranos e terroristas que impuseram seus desejos pelo terror, medo, opressão, os que mataram ou perverteram as consciências em nome da religião, irão aprender a respeitar o direito de liberdade de expressão. Bom, aqui em muitos pontos, este planeta em específico, ele traz muitas semelhanças com a Terra em alguns pouquíssimos pontos, mas em muitos daquilo que eles querem para o nosso planeta. Vejam que é uma realidade desse planeta que o sistema teocrático viu, né? Reprodução controlada, pagam tributos até pelo ar contaminado, estrutura política complexa, manipulação, a coisa, né, da religião, onde eles usam e abusam aí para deixar o povo completamente dominado, e justamente o local para onde vai justamente essa turminha, né?
que adora ameaçar os outros com condenação e inferno, levando as pessoas a jamais entenderem que elas são o próprio poder, que elas são centelhas divinas, que elas são uma, né? Cada um de nós é um com a fonte, enfim, esses ditadores da fé, né? Tem um lugarzinho aqui bastante complexo também para lidar. Só voltando um pouquinho no primeiro planeta, eu acredito que esse primeiro planeta aqui é o limite antes do Sol central cósmico, né? Então, assim, depois eu volto no... Não, eu vou falar porque vai que, né, no meio do caminho eu acabo esquecendo. Então, assim, o Sol central cósmico é para onde vão aqueles... É o famoso não tem mais jeito. Então, assim, aqueles que não têm condições sequer de serem degradados, porque são terrivelmente arraigados às forças das trevas, serão levados aí para o grande Sol central cósmico, onde serão resetados, né? Então, todas as suas encarnações, todos os seus registros serão zerados. E ele volta a ser apenas uma centelha. E aí ele volta lá pro comecinho, vai virar pedrinha. Vai passar por todos os reinos. Tem gente que eu falo isso, fala, imagina, isso é maluquice. Tudo no universo evolui, a gente não tá aqui nessa forma, porque a gente sempre foi assim. Nós também passamos aí pelo processo evolutivo, né? É só estudar um pouquinho mais profundamente essas questões. Então, assim... Aqueles que realmente não tem jeito, vão para o Sol Central Galáctico, Sol Central Cósmico, né, que é a fonte, são resetados. Aqueles que ainda podem, né, fugir disso, vem para esse primeiro planeta aqui, para onde vai a cambada desses coisos, né, que queriam a todo custo exterminar a raça humana. Nesse segundo planeta vão aí os terroristas religiosos, digamos assim. A gente vai entrar aqui agora no terceiro planeta, Mundo Iliu. É o segundo planeta de um sistema alaranjado com diâmetro de 16 mil quilômetros, um pouco maior que a Terra, com rotação excêntrica e rápida, sem montanhas e as poucas existentes muito achatadas devido à alta pressão atmosférica e gravitacional, aliada à alta temperatura e muito úmida. 3 continentes e um enorme oceano. Mundo também muito primitivo, com construções espalhadas a esmo. Lembravam a forma humana com 2 metros de altura, corpos esguios, quase frágeis, 2 pernas e 4 braços, com aparência muito desarmônica para nós, com cabeça diminuta e desproporcional ao corpo. Pele escamosa, extremamente ágeis, 3 olhos nas têmporas, ampla visão, vestiam-se com algo leve parecido com pele de animais. Possuíam um órgão estranho na nuca, uma protuberância, emaranhado de terminações nervosas que inchava e se relacionava com a comunicação e detecção de perigo, pois podiam identificar uma presença estranha. Dificuldade para respirar o ar do planeta e, portanto, dependiam de um sistema artificial para ajudar a respirar, pois ocorreu uma colisão no passado com um astro que fez perder uma grande parte da atmosfera. Alguns seres mais adiantados ensinaram algumas técnicas ainda rudimentares para sua sobrevivência e, portanto, há milênios vivem assim. Tem muita dificuldade em aprender e tem que trabalhar constantemente para manter funcionando os aparatos que não conseguem entender como funciona. O planeta é perigoso, com feras, vulcões e furacões. O preço da vida neste planeta é altíssimo e existe um bom número de astros semelhantes a este. Sua população não é nada pacífica e querem sempre destruir tudo e todos que vivem, sugando suas reservas de energia como vampiros. Necessitam aprender a valorizar a vida, portanto, necessitam trabalhar constantemente para manter a vida. Para este planeta irão, ambiente ideal para os que desprezaram a vida e os recursos naturais, né? Então,
Mais um planetinha aqui. Para onde vai uma turminha que enquanto, né, aqui na Terra não soube valorizar a vida, e eu digo vida todo, tá, gente? Inclusive vida humana. Eu vejo um pessoal aí que muitas vezes fala assim, e aí me desculpem, né, se alguém vai se ofender com isso. Ah, tem gente assim, que se vê morrer um animal, só falta se matar, mas se for um ser humano não tá nem aí. Vamos lá, deixa eu aqui falar o que eu penso. Vida é vida. Eu sei que existem seres humanos que a gente nem qualifica como humano, nem categoriza como humanos, mas vida é vida. Se você deprecia a vida de um ser humano, né, se você deprecia de um ser humano por conta de um animal, não pense que você está fazendo muito diferente da pessoa que você está depreciando, não. Animais merecem respeito, amor, proteção e carinho. Agora, tem uma linha de pensamento aí que eu acho bem estranho. Então, quem despreza a vida como um todo, isso inclui animais, até vegetais, eu diria, lógico, a fauna, a flora, né? Tudo, a vida humana. Eu acho engraçado que tem gente que fala assim, eu prefiro bicho do que gente. E você é o quê? É bicho ou é gente? Eu vou deixar essa reflexão aí. Planeta 4, o caos. Eu acho que não dá pra gente generalizar antes de entrar no quarto planeta aqui. Tem muita gente boa e eu vou bater nessa tecla sempre. A essência humana é boa. O problema é que as pessoas continuam enfurnadas na televisão só vendo coisa ruim. Acha que todo mundo é farinha do mesmo saco. Não é. Tem farinha de vários tipos. De várias procedências. Aí vê uma coisa e fala, tá vendo? O ser humano não presta. Então você também não presta. Vamos lá. Planeta 4, o caos. Planeta situado a 38 mil anos-luz da Terra, com água e metano associados na atmosfera, que é muito espessa, dificultando a visão do céu e das estrelas. Seu Sol central é do tamanho de 2 vezes o nosso Sol. As irradiações do planeta são tão intensas que dificultam até o raciocínio. Temperatura em torno de 70 graus centígrados e quase nenhuma luminosidade chega ao planeta. Despenhadeiros grotescos como restos escorridos de vulcões, parecendo parafina de velas escorridas, violentas tempestades, cristais de amoníaco com formas curiosas, pareciam uma anarquia da natureza, uma desordem geral. Já haviam sofrido muito com guerras que quase dizimou a população de 7 continentes. Tudo parecia ser radiativo. E é o 5º planeta de uma estrela que se esfria lentamente com um ano equivalente a 200 dos nossos anos terrestres. Uma constante penumbra envolve o planeta todo e abruptos vendavais ocorrem rápida e repentinamente. Picos montanhosos agudos. Não se via vegetação e os animais pareciam ser levados pelos ventos, sendo que os mais robustos grudavam no solo como coluna imóveis. Atmosfera de amoníaco junto com outros gases. Sua humanidade não se assemelhava com o nosso tipo humano. Atarracados, vários olhos, não eram de tronco humano dos Anunnakis, eram Numag e não eram nada civilizados. Egocêntricos, achavam-se no direito de somente eles existirem no universo. Ao longo de milênios, escavaram o planeta com o objetivo de surpreender outros povos para domínio, mas viram que poderiam viver muito melhor no subsolo do que na superfície, pois não tinham como enfrentar a fúria brutal da natureza. Criaram um emaranhado de túneis, labirintos e cavernas para viver. Nas entranhas do planeta existem planícies com limo e vegetação, e tem um líquido corrente de amoníaco ou coisa semelhante. Os seres parecem com mistura de elefantes gordinhos, porém muito ágeis, de pele grossa e cabeça grande, se comparado ao corpo pequeno de 1,60 m no lugar de braços, viam-se tentáculos terminados por diminutas mãos. Selvagens e antropófagos,
vivem sob um regime ditatorial dominado pelos mais cruéis. Alimentam crenças radicais e sistema de governo mantém todos sob uma escravidão mental e emocional, usando o terror como arma de domínio. Não há liberdade de expressão e aceitam as imposições. Estão paralisados no tempo e toda a comunicação é centralizada no governo do planeta e são quem decidem o que vai acontecer. Para lá será deportada 1/3 da população da Terra, ou seja, 15 bilhões de entidades, que aqui ele está trazendo, obviamente, aí a parte já desencarnada. Bom, aqui tem esse planetinha também horroroso, né? O caos. Só a temperatura do planeta, 70 graus centígrados, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, fora toda a descrição aqui. Vocês veem que essa coisa da manipulação, né? Da escravidão é característica de muitos mundos aí, pelo universo afora, para onde muitos são degradados, né? O que eu fico pensando... Gente, é óbvio que não existem só esses planetas, evidentemente. Existem quantas galáxias, quantos planetas... Não existe. Mas eu acho interessante esse tipo de abordagem porque faz a gente refletir. O que é que eu quero da minha vida? Eu quero ir para um lugar do capiroto desse? Deus que me perdoe, que eu sei que tudo é obra divina. Mas pelo amor de Deus. Aí eu faço aqui uma pergunta. Ai, porque a Terra é um planeta horroroso, porque isso aqui é isso, porque isso aqui é aquilo. É horroroso? É mesmo? Você tá achando que a vida aqui é difícil? Se eu fosse você, eu começava a rever meus conceitos. Porque, sem sombra de dúvidas, existem planetas muito melhores, mas existem bem piores. E quando você para pensar que você está na sua última encarnação em terceira dimensão, neste planeta magnífico, espetacular, e que você tem a possibilidade de saltar com este planeta espetacular para uma condição melhor, tu vai desperdiçar sendo marmitinha de trevoso? Verdade isso? Sério? Oh, Deus! E aí você me pergunta, mas como que eu faço, Márcia? Seja você. Faça o seu melhor. Se trabalhe. Saia da televisão. Saia das notícias. Para de ficar se alimentando desse lixo que está jogando a tua vibração lá embaixo. Porque o que te leva para a quinta dimensão é a tua frequência. Como é que você quer vibrar alto se você vive rodeado de notícia ruim, de gente negativa, de situações negativas? Você cocria a tua realidade. Então, tu tá vivendo aí naquela coisa negativa, você não vai viver aqui na Terra no negativo, mas tu vai para um planetinha desse. Agora, vamos lá. É óbvio que existem planetas para onde... Isso aí é um entendimento meu. Eu nunca li esse livro do Robson. Aliás, eu adoraria ler todos os livros do Robson Pinheiro, porque eu gosto da forma como ele escreve, gosto da abordagem dele, e ele traz temas que você não vê muitas vezes aí em outros, né? Ele traz muito essa coisa da gente entender como funciona, vamos dizer, as forças trevosas. Mas não para você ficar macetando a tua cabeça com isso. É justamente para você entender a importância de você se trabalhar. Então, assim, aí é um entendimento meu. Existem outros planetas de terceira dimensão para onde vai, né, uma determinada quantidade, um volume de pessoas melhores do que esses. Porque tem gente que não vai ascensionar por muito pouco, por algumas questões onde não há necessidade de ir para esse tipo de categoria de planeta tão terrível. É muito importante que a gente tome isso aqui, não para ter medo. Vocês sabem que as leituras que eu trago aqui não tem a menor intenção de amedrontar quem quer que seja, muito pelo contrário, é para trazer consciência. Pô, meu, que mundinho esse, hein? Que mundinhos esses? Coisinha desagradável. Como que eu posso me trabalhar? Lembrando que não é aquela coisa da compensação, tá, gente? Ah, não, eu vou ser bom para eu não ir para esse lugar. Não, é da alma. Eu me melhoro.
conscientemente. Eu quero ser cada dia melhor. Automaticamente você se afasta desse tipo de coisa. Mais uma vez eu vou repetir aqui. Pense em tudo que nós já evoluímos. Olha o mundo que a gente tem. E isso aqui está a um passo de se tornar ainda melhor. E a gente pode colaborar. Quando a gente se melhora, a gente melhora o todo. Para de desperdiçar tua energia, linda, com o que não vale a pena. Para de colocar tua atenção nesse filme que está aí, abastecendo o bifezão dos trevosos com a tua agonia, com o teu medo, com a tua... Para, criatura. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Se eles tivessem que conseguir alguma coisa, eles teriam conseguido com a fraudemia. Eles teriam conseguido com a fraudemia. Não conseguiram por quê? Quem é que vocês acham que interviu? Ou o que? Seria melhor dizer. O basta foi dado. Quando é que você vai entender isso, criatura divina? Quando? Deixa eu voltar um pouquinho naquele planeta que eu falei lá dos animais. Gente, uma coisa importante que o Vital até já falou em algum áudio. Os animais vieram para ser companheiros dos humanos. Eu reconheço que existem muitos humanos que, lamentavelmente, praticam atos absurdos. E muitos desses animais vieram em missão também, inclusive para ser alimento. Agora, é inegável que existe muita gente boníssima. Quantas pessoas vocês veem por aí recolhendo animais das ruas? Muitas vezes comprometendo até a própria receita para dar de comer a esses bichinhos. Dá para qualificar, ou melhor, dá para colocar todo mundo no mesmo balaio? Não dá. É para isso que eu estou chamando a atenção. Você gostar mais de um animal do que um ser humano, vou até me corrigir. Você gostar mais de um animal do que de um ser humano é um direito. Agora, você dizer que um ser humano vale menos que um animal, aí me desculpe, eu não concordo. Porque você também é um ser humano. E nem todo ser humano é imprestável, é abjeto, é cruel, é genocida, é ditador. E eu vou repetir de novo. A essência humana é boa. E eu tenho certeza que em muito breve todo mundo vai constatar isso. Então, voltando aqui. Eu realmente acredito que nós temos nas mãos uma oportunidade única de ascender. Eles tentaram nos destruir de todas as formas, e a última delas foi a fraudemia. Mas o basta já havia sido dado. E todas as investidas deles, desde a fraudemia, têm falhado. Aí você vai virar para mim e vai dizer assim, mas esse negócio, por exemplo, das ninas. A questão das ninas, gente, é a seguinte. As pessoas quiseram. A maioria quis. Tirando aqueles casos de filhos infelizes que obrigaram, né, os seus pais a se ninarem ou fizeram chantagem, né, jogo sujo e baixo. Fizeram chantagem, se você não fizer isso, você não entra mais na minha casa, ou você não vai ver seu neto, ou você não vai ver... Joguinho sujo. Eu tava louca para alguém me dizer isso durante a fraudemia. Não ouvi de ninguém, mas tava esperando. Se você não fizer isso, você não entra na minha casa. Eu ia mandar uma carta de agradecimento. Obrigada. Porque você não é digno da minha presença na sua casa. Mas enfim, aí já é outra conversa. Essas questões da ninas, lamentavelmente, a maioria quis. E não há interferência em livre-arbítrio.
por parte da luz. Pode até haver das trevas, mas da luz não há. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Parece frio isso, mas não é, é a realidade. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Agora, lembrando que somos nós que construímos, né? A nossa realidade. Que realidade você está construindo para você, criatura de Deus? Uma realidade que te liga a um desses mundinhos aqui? Ou uma realidade, né? Que te leva para cima, te leva para a quinta dimensão. E daí você voa. Enquanto a gente não entender que nós somos donos de nós mesmos, que nós somos deuses, porque temos Deus dentro de nós, a gente vai continuar acreditando que as notícias que saem aí na televisão é verdade. É claro que existe muita fantasia entre as notícias que a gente lê, né? No nosso material de pesquisa, isso é óbvio. Mas eu ousaria dizer que há muito mais fantasia na televisão do que nesses grupos. Tem gente que descredibiliza tudo que aparece nos grupos. Também não é assim, tem alguma coisa que... O problema é que hoje, com tudo que está acontecendo, especialmente no Brasil, tem muito aproveitador. Por isso que eu larguei tudo, não perco meu tempo. Vejo uma coisa ou outra, muito pouco. Eu gosto muito mais de compartilhar as imagens dos quartéis, de mostrar o povo na rua, porque eu acho que isso tem tremenda relevância, até porque é isso aí que vai trazer a grande mudança. Nós somos a história, nós somos o plano, nós estamos construindo a história. Nós não assinamos nada, mas a ordem vem de quem? Vem da gente. Vem da gente. Assim como nós temos este poder, todo o poder não emana do povo? Pois é. E o seu poder, você faz o que com ele, com você? Seu poder, o meu poder comigo, eu faço o quê? O que você faz com o teu poder com relação a você? Você desperdiça? Jogando na mão de qualquer lixo? Venerando, idolatrando, endeusando criaturas que já mostraram a que vieram? É? Então, tá na hora de repensar um pouquinho, né? Ninguém vai vir te salvar. É você que vai fazer o papel de se ajudar para se elevar. Você só tem que se salvar de você mesmo, só isso. Do monstrinho que te boicota aí todos os dias, aquele demôniozinho que fica na tua orelhinha cantando um monte de negatividade. E que você dá ouvidos. Aí você dá ouvidos pro demôniozinho que te canta negatividade, aí começa a chegar a turminha encarnada também, né? E aí é noticinha, noticinha, só a coisinha ruim. Aí, obviamente que eu abro aí a possibilidade de muita gente achar, né? Que eu sou uma alienada. E tá na razão de achar, e eu também não tenho interesse nenhum em modificar este pensamento, até porque eu prefiro 1000 vezes viver, entre aspas, alienada, ninguém sabe da minha vida, o que eu faço, o que eu leio, o que eu deixo de estudar, do que viver contaminada. Do que largar a minha energia na mão dos outros para eles manipularem. Não, isso aí eu não faço, não. Depois de tudo que, né, eu tenho aprendido aí. A verdade, minha gente, é assim. Ninguém vai passar mesmo pelo que não tem que passar. Nós já estamos nessa transição aí, nessa fase power. Nós estamos num baita de um teste de fé. E a gente realmente, se for parar para ver, a gente não tem opção. Ou a gente tem fé, ou, infelizmente, não vai aguentar. Vou repetir de novo, tá? Não dá para lidar com as coisas hoje sem a espiritualidade. É ela que dá a sustentação. E mais uma vez eu repito, não é religiosidade, é espiritualidade. É fé.
Sabe aquela fé que o mestre disse assim? Veja esse grão de mostarda. Se tiveres a fé do tamanho desse grão de mostarda e disseres à montanha, anda, ela andará. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Quantos ensinamentos ele nos deixou, não é? Esses dias eu estava dando uma passada nas bem-aventuranças. Aquilo é manual de vida. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos e puros de coração, pois eles herdarão a terra. E ser manso não significa ser pamonha, tá, gente? Ser manso, no meu entendimento, é realmente amar. É ser luz. É colaborar. É se melhorar e colaborar com o que está fora. E para isso a gente trava uma luta interna. Porque nós temos muito a vencer dentro de nós. A nossa maior batalha é contra nós. O nosso único inimigo habita dentro de nós. E se a gente consegue vencer esse inimigo, a gente percebe que não tem nada lá fora capaz de nos derrubar. A minha ascensão depende 100% de mim. Isso é maravilhoso. Depende 100% de mim não cair numa esparrela dessas. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu ainda posso melhorar? Mas de forma permanente e consciente. Mais uma vez, para não ficar na coisa da barganha, né? Se acontecer isso, eu faço aquilo. Não. Legitimamente. Da alma. Então, gente, fica aí esses textos. Não, daqui a pouco eu tô filosofando, vou ficar aqui 15 horas nesse vídeo. Aqui ficam 4 mundos, né? Que o Robson Pinheiro trouxe aí, se eu não me engano, no livro Os Néfilins. Se não me falha a memória. Mas eu super indico aí o Robson Pinheiro. Como eu já disse, eu li a trilogia Os Senhores da Escuridão, li a trilogia, né? O Partido, o Golpe. Ave Maria. Li... Não foi Tambores de Angola. Aruanda. Fantásticos os livros dele. Mais do que indicados, tá bom, minha gente? Eu vou deixar aí com essas reflexões para que a gente pense, né? E tenha certeza de que está nas nossas mãos ascender de fato. Assim como também está nas nossas mãos ir para esse tipo de lugar. Que dá a oportunidade da gente corrigir aquilo que aqui a gente não quer corrigir. Será que vale a pena pagar este preço? Será que vale a pena retroceder tanto? Eu acredito que não, né, gente? Mas vamos lá. Neimier, meu querido, um grande abraço. Sandrinha, aí está o vídeo. Espero que seja útil para você, meu amor. Te amo. Um beijo para você e a todos vocês que me acompanham aqui. Gratidão mais uma vez. Um grande beijo. Fiquem na santa paz de Deus e a gente se vê aí no próximo conteúdo. Até lá.